Um organismo vivo não pode jamais ser equiparado à construção de um prédio ou de uma máquina planejados para satisfazer um determinado objetivo. Mais ou menos assim, Konrad Lorenz, um biólogo que mergulhou no estudo do comportamento animal, definiu o mecanismo que faz surgir a máquina, em contraste com aquele outro, do qual surge a vida. O que ele quis dizer, falando de uma outra forma, é que aquilo que é planejado previamente só pode ser máquina e não ser vivo. Pois é máquina tudo aquilo que é montado de fora para dentro, por aquele que a projetou. E ser vivo é todo aquele que se forma a partir de dentro, se desdobrando numa sucessão perfeitamente lógica de eventos orgânicos, vida surgindo magicamente da própria vida, mistério em estado puro, orgânico, molecular, de profundidades incalculáveis, assim somos nós, surgidos de acasos maravilhosos e imprevisíveis. Quem, portanto, se julgar perfeitamente irracional, dono de todas as explicações, provavelmente está bem longe da realidade. Talvez esteja um pouco identificado com a ideia de uma máquina, esse mecanismo que é projetado para ter um começo e fim, com um propósito imutável a serviço de alguém que a projetou. Mesmo que tenhamos criado computadores tão sofisticados a ponto de trocarem incontáveis informações entre si, eles serão sempre máquinas. Serão eternamente cálculos, montagem, de fora para dentro. Tudo o que não somos. Porque seremos eternamente orgânicos, fluxos de uma energia incessante que remonta ao início dos tempos. Mas onde se chega com esse papo? Por que insistir tanto nessa diferença entre o que é humano e o que é máquina? Isso não é evidente? Bom, talvez estejamos de tal forma vinculados às máquinas que para alguns, ou talvez muitos de nós, essa distinção já não seja tão clara. Talvez tenhamos criado laços já muito difíceis de desatar, ao ponto de já ser muito difícil de distinguirmos o que é feito por máquina e o que é feito por humano. Hoje temos à nossa disposição uma imensa rede de máquinas que alimentam outras máquinas, de informações e informações que nós mesmos, por comodidade, voluntariamente fornecemos. Então, assim, lá do meio do seu livro A Demolição do Homem, o Konrad Lorenz faz uma reflexão chata e incômoda, de que estaríamos numa relação de domesticação com as máquinas. Pode parecer estranho, mas isso quer dizer que quem está sendo domesticado não são as máquinas. Lendo e relendo já não sei quantas vezes esse livro, percebo o quanto é desconfortável, desafiador, mas necessário o que o Konrad Lorenz sugere. Porque nos convida a rever essa caminhada da qual tanto nos orgulhamos, de conquistas e confortos inimagináveis. E aí, já impressionado com a clareza e coerência desse alerta, como se não bastasse, leio que ele simplesmente sugere que estaríamos perdendo características tipicamente humanas, essas que nos trouxeram até aqui. Por conta dessa relação tão íntima com o mundo virtual, estaríamos entrando em uma zona cinzenta, na qual o conhecimento se amplia numa velocidade tal que já é incompreensível. Um conhecimento sempre pronto, disponível a cada momento, se apresentando até às vezes sem que nem mesmo o tenhamos procurado. Mas afinal, que características tipicamente humanas estaríamos perdendo? É difícil dizer, porque estamos bem no olho de um furacão e não fazemos a menor ideia de como ele é do lado de fora, que tamanho ele tem. Mas uma coisa talvez nos dê uma boa pista. Se trocarmos a palavra conhecimento por informação, talvez estejamos chegando mais perto da verdadeira dimensão desse problema. Informação em si não é praticamente nada se dela não resultar conhecimento, porque conhecimento pressupõe juntar as coisas de forma que a realidade faça algum sentido, percebe? Alho com bugalho, lé com cré. Conhecimento é uma soma seletiva de informações que juntas formam um todo coerente, que só pode ser mesmo coerente se estiver ancorado num conhecimento prévio, anterior, mas consistente, capaz de nos permitir entender o cenário em que estamos, capaz de nos fazer empreender a difícil jornada de volta.
para que possamos sair do olho desse furacão e entender o tamanho da bronca, onde ele termina e onde ele começou. Esse papo vai continuar, com mais algumas reflexões do Konrad Lorenz, que vão nos levar para Rachel Carson, que vão nos levar para José Lutzenberger, que vão nos trazer para Ailton Krenak, vão nos jogar lá de volta para Henri Thoreau, e assim nós vamos. Essas reflexões de Konrad Lorenz não tem como terminar por aqui, porque o seu livro A Demolição do Homem, na verdade, é interminável. Ele remete ao futuro, um futuro que para ele somos nós, mas que terá consequências em outros futuros que desconhecemos. Я твой слуга, я твой работник.